Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre mutações cromossômicas. Bom, as mutações cromossômicas são mais significativas porque vão envolver mais de um gene, geralmente tem mais de uma base e não tem mecanismo de reparo para consertar. Elas podem ser classificadas como numéricas ou estruturais. Agora vamos falar um pouco sobre a classificação das numéricas. Elas podem ser divididas em aneuploidia e euploidia. A causa da alteração cromossômica numérica geralmente ocorre na anáfase, quando não tem separação de cromátides irmãs ou cromossomos homólogos, causa essa alteração. Pode ocorrer também em meiose 1 ou em meiose 2. E tem que ter a correta formação das fibras do fuso e a ligação delas no centrômero para que não ocorram alterações. Na aneuploidia é quando abrange pares de cromossomos isolados, quando aumenta ou diminui os pares de cromossomos. As consequências de erros na distribuição de cromossomos durante a divisão celular e podem causar doenças como a síndrome de Down, a síndrome de Turner. Já a euploidia, ela acontece quando os cromossomos se duplicam, mas a célula não se divide, o que ocorre uma perda ou acréscimo de genomas completos. Pode ser a monoploidia, triploidia, tetraploidia, como por exemplo no trigo. Agora falando sobre as estruturais, que são alterações que afetam a estrutura dos cromossomos. Elas podem ser classificadas como deleção, duplicação, inversão e translocação. Eu vou falar um pouco sobre a deleção, lembrando que a deleção e a duplicação ocorrem simultaneamente. Bom, a deleção é quando o cromossomo quebra e perde genes. A deleção ela pode ocorrer tanto quanto no meio do cromossomo quanto na ponta do cromossomo. Não tem mecanismo de reparo, mas tem mecanismo de compensação. E através desses mecanismos de compensação pode se formar a alça de compensação, quando os cromossomos homólogos estão alinhados, o que ocorre na prófase 1 do crossing over. Aqui, nesse desenho, a gente pode observar, a deleção, porque ela acabou perdendo a letra, o D. Já a duplicação, ela vai inserir genes numa repetição de um pedaço de cromossomo. Olha, aqui ela tinha 2 genes e aqui ela acabou com 4 genes. Ela inseriu. Lembrando, mais uma vez, que a deleção e a duplicação ocorrem simultaneamente. Bom, as consequências da duplicação são redundância genética, variações fenotípicas e evolução. Já na inversão, são alterações que ocorrem quando uma porção do cromossomo se separa, mas se une novamente ao cromossomo de maneira invertida. O material genético ele continua o mesmo, entretanto, a disposição das informações ocorre de maneira trocada. Não tem perda de genes e só acontece em células germinativas, que dão origem aos gametas. Aqui, um exemplo de inversão, olha, TCB, TCB. Bom, a gente pode classificar a inversão em 2 tipos. Pericêntrica, que no caso a inversão pericêntrica ela acontece quando a região que sofre a inversão envolve o centrômero. Já a paracêntrica, a inversão paracêntrica ela vai acontecer quando a região invertida não envolve o centrômero. Também temos a translocação, que ocorre quando um cromossomo apresenta uma parte proveniente de outro cromossomo, o que seria a troca de pedaços de cromossomos não homólogos. Bom, ela pode ter efeito de posição ou efeito deletério. A gente pode classificar ela como translocação recíproca, que vai ocorrer na troca de posições entre 2 cromossomos, e a translocação robertsoniana, que envolve cromossomos acrocêntricos, ou seja, cromossomos que possuem um braço bem maior do que o outro. Por causa da posição do centrômero, observa-se nesse caso que o braço curto de um cromossomo e o braço longo de outro quebra-se. Depois, junta 2 com braços curtos e 2 braços longos. E os curtos geralmente se perdem. Nesse caso, não ocorre perda de genes e a consequência também pode ser a formação de gametas, como na síndrome de Down familiar, que seria a translocação do cromossomo 21 e do 14. Os locais mais propensos para ocorrer mutações são nos sítios frágeis. Os sítios frágeis eles podem ocorrer quando existem muitas duplicações de DNA e também quando acontece a repetição de bases nitrogenadas. Bom, é uma região suscetível a quebras e perda de genes. Pode ocorrer também em animais, plantas ou humanos. Bom, ela pode trazer consequências fenotípicas e se tem a quebra, é pior ainda. Também temos o aparecimento de quimerismo e mosaicismo. O quimerismo é quando acontece a junção de vários genomas, geralmente 2, em um indivíduo só, que vai formar um indivíduo só, geralmente quando são gêmeos. Já o mosaicismo é uma condição genética em que o indivíduo ele recebe 2 materiais genéticos diferentes, provindo do mesmo zigoto. É um distúrbio que altera o número de cromossomos de uma célula.
e pode ser entendido como uma falha no processo de formação do embrião. E geralmente ele vai ocorrer em cromátides irmãs. Obrigada, pessoal. Me sigam para mais dicas de genética.